A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria poder estar aqui neste primeiro culto de celebração de 2025. Meu coração se enche de alegria e de esperança pela certeza de que Deus já começou a fazer a boa obra na vida de cada um de nós. Deus é maravilhoso. É claro que alguns irmãos estão ainda em viagem neste período de férias, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite, e tenho certeza que se você está aqui é porque Deus quer falar contigo, é porque a mensagem desta noite é direcionada ao seu coração. Então abra o seu coração para receber aquilo que Deus preparou nesta noite, amém? Meus irmãos, interessante como Deus prepara o ambiente e prepara as circunstâncias, né? Na mensagem inicial do pastor Brenner, ele leu a passagem que trata do início do chamado de Paulo, do apóstolo Paulo. E eu tenho uma mensagem aqui hoje, Deus me deu uma mensagem para trazer para os irmãos aqui hoje, que trata justamente acerca de Paulo, sabe? Para esse início de ano, nós buscamos sempre, né, no mundo natural, começar, por exemplo, uma dieta, né? Não, no início do ano, a dieta será iniciada, no mundo natural. Mas eu tenho para dizer para você que no mundo espiritual, o agir de Deus também já se iniciou na sua vida. Que Deus neste ano de 2025 te guie, abençoe e te guie por onde você passar. E como eu disse, a mensagem trata-se de Paulo. Paulo era um apóstolo, foi um apóstolo que foi maravilhosamente guiado por Deus. Talvez ele tenha sido o cristão mais dinâmico que pode ser encontrado em toda a Bíblia. Mas as pessoas bem-sucedidas, como por exemplo, os atletas, campeões, os campeões olímpicos, eles não nascem prontos, não nascem preparados, eles se tornam prontos, eles são feitos, passam pelo processo. E Paulo não se tornou o homem que era por mero acidente, não foi por acaso, não foi subitamente, não foi de repente que Paulo se tornou um brilhante porta-voz de Deus nesta terra. Pelo menos 3 palavras podem caracterizar a vida de Paulo. E essas 3 palavras podem nos ajudar a ter um ano novo feliz, bem como uma vida abundante. E este é o tema da nossa mensagem. Ano novo, vida abundante. Você pode repetir? Ano novo, vida abundante. Amém. Graças a Deus. E essas 3 palavras que eu disse que caracterizam, uma das que caracterizam a vida de Paulo são propósito, atitude e motivação. Repita comigo: propósito, atitude e motivação. E o texto base que retrata essas características, essas palavras que caracterizam a vida de Paulo, encontra-se em Filipenses 3, do versículo 10 ao versículo 14. Filipenses 3, do 10 ao 14, que diz assim: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, do feito conforme a sua morte,
para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Querido Deus e Pai, agradecido estou por essa oportunidade, Senhor, de trazer a Tua palavra nesta noite. Que não seja apenas a minha voz, a minha boca transmitir essa mensagem, mas que eu seja apenas um interlocutor para trazer aquilo que o Senhor mesmo preparou para a sua igreja nesse tempo, Senhor. Eis-me aqui, capacita-me e usa-me em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, analisemos em primeiro lugar o propósito de Paulo. Não interessa se ele estava remendando tendas, ou escrevendo uma carta para uma igreja recém-fundada, ou mesmo pregando para uma multidão em uma praça. Paulo tinha em seu coração um propósito definido, que é conhecer a Deus. Este era o propósito do apóstolo Paulo, conhecer a Deus. E é exatamente o que nós lemos logo no primeiro versículo, no versículo 10 de Filipenses 3, para conhecê-lo. Paulo expressou este propósito no texto em que nós lemos. E não importava para Paulo se ele estava com olhos fechados ou abertos, não importava se ele estivesse livre ou preso, não importava para Paulo se ele estava consciente ou até mesmo agindo no seu subconsciente, ele tinha definido o propósito de conhecer a Deus em seu coração. E este desejo possuía Paulo de tal forma, que mesmo nas aflições, mesmo tendo já decretado a sua sentença de morte, ele permanecia firme, olhando para o alvo. E o desejo de Paulo, meus irmãos, o propósito de Paulo, não era meramente conhecer algo que Jesus tinha feito. Muita gente conhece Jesus de ouvir falar, né? Muita gente toma conhecimento das obras que Jesus realizou na vida dos outros, mas não teve uma verdadeira experiência com o Senhor. Paulo não desejava isso. Paulo não queria conhecer o Senhor apenas de ouvir falar, não queria saber relatos do que Jesus havia feito na vida de outras pessoas. Ele desejava conhecê-lo intimamente. O próprio Jó narrou isso, né? Antes eu o conhecia somente de ouvir falar, mas agora o conheço porque os meus olhos te veem. Eu o conheço porque ando contigo agora, meu Senhor. E era este o propósito de Paulo, que é semelhante também ao propósito de Davi. Davi orou lá no Salmo 42, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim também, ó Deus, a minha alma suspira por Ti. Isso é muito forte, irmãos, isso é muito poderoso. Muita gente procura satisfazer os seus anseios, os seus desejos, em coisas seculares,
naquilo que o mundo ou que outras pessoas podem oferecer. Mas esses 3 homens aqui, Paulo, Jó e Davi, queriam uma verdadeira experiência com Deus. Eles sabiam que tendo Deus com eles, tendo o Senhor com eles, todas as coisas se resolveriam. E é isso que Deus quer para mim e para você também, nesse tempo. Ele quer que nós tenhamos como propósito santo e único em nossas vidas, o conhecer a Deus, o conhecer a Deus. Qual tem sido o nosso propósito? Qual tem sido o nosso desejo nesse tempo? Que nós realmente tenhamos esta convicção de que não há outro caminho, de que não há outro propósito maior do que conhecer ao nosso Senhor. Pois Ele nos dá a oportunidade, como a Flaviana disse, né, a cada dia de estar de pé, respirando, e esta oportunidade nos é dada justamente para que nós o busquemos em conhecer, e conhecê-lo, em nome de Jesus. A segunda palavra que caracteriza a vida de Paulo é atitude. O seu propósito era conhecer a Deus. Qual foi a sua atitude? Irmãos, a conduta humana se divide em ação e omissão. A ação é caracterizada por fazer alguma coisa, agir, exige-se um movimento, tem que fazer. Já a omissão é caracterizada pela falta de agir, é um deixar de agir, não fazer. E a atitude revela uma ação. A atitude revela uma ação. Portanto, como servos de Deus, nós devemos ser ativos ou omissivos? Ativos ou omissivos? Ativos. Paulo teve uma atitude de fé. E nesse texto que nós lemos, em Filipenses 3, podemos observar algumas frases que são poderosas e também inspiradoras. Como por exemplo, um pouco antes do que nós lemos, no versículo 8, Paulo diz, que eu possa ganhar a Cristo, que eu possa ganhar a Cristo. Irmãos, como eu disse agora há pouco, muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, infelizmente, têm procurado resolver os seus problemas, solucionar as suas necessidades com suas próprias forças, utilizando-se das suas próprias mãos, desejando conquistar aquilo que está no mundo. Mas Paulo nos ensina que Cristo é tudo, o resto é nada. Cristo é tudo, o resto é nada. Uma outra frase que nós podemos encontrar aqui também, nesse texto em que lemos, é a seguinte: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Paulo se refere aqui às coisas às quais ele dependia para alcançar sucesso, mas que na verdade o levaram ao fracasso. Tudo aquilo que nós falamos algum dia ou fizemos, que trouxe desgraça, fracasso para nós mesmos ou para outras pessoas, que a gente possa deixar para trás, para que nós possamos prosseguir, segundo esta última frase que eu separei, que Paulo disse, para que nós prossigamos para o alvo. Devemos ter um objetivo moral e espiritual, semelhante ao de Paulo, prosseguir para o alvo. Mas aí você pode se perguntar, como nesse mundo caótico, corrido,
com valores invertidos, com a tentativa de implementação de ideologias de gênero. Como num mundo como esse é possível ter uma atitude de fé? Quando nós olhamos para o nosso coração, devemos confessar que ficamos desencorajados, para não falar covardes, quando olhamos para o nosso coração. Quando nós olhamos para o próprio mundo lá fora, nos sentimos talvez oprimidos. No entanto, quando nós olhamos para Jesus Cristo, nasce uma razão para esperança e otimismo, para que nós sigamos firmes para o propósito que é a salvação. Não nos atentemos para o que está no nosso coração, e tampouco para o que está no mundo. Olhemos para Jesus Cristo. Olhemos para Jesus Cristo, pois Ele tem a solução para os nossos problemas. Quando nós enfrentamos dificuldades, quando estamos passando por alguma necessidade, basta nos lembrarmos daquilo que está escrito em Tiago 1,5, que trata da sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá o quê? Liberalmente. Deus te dará sabedoria e entendimento para superar aquele obstáculo, aquele desafio, aquele problema que você está enfrentando. Tenha certeza de que você sozinho não vai conseguir. Você e a sua esposa e seu esposo não irão conseguir. A sua família junto a você não vai conseguir. Mas o Deus vivo que está na sua vida, Ele é capaz de te levar a lugares inimagináveis e trazer tudo aquilo que você um dia colocou em suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Sabe, a gente passa por muitas dificuldades, nós não temos uma vida perfeita, não, ao contrário, é cheio de dificuldade, né? Alguns dizem, nossa, você vem, passa para ser crente, aceite a Jesus, sua vida vai ser tranquila. Vai ou não vai? Não, não vai, não é como diz o meme, né? Não vai não vai ser tranquila não, ao contrário, é aí que vem as provações, mas é através destas provações que a glória de Deus se manifesta. Esteja disposto a enfrentar, a lutar, a combater, porque você não está sozinho, irmão. Há alguém que pega, que segura na sua mão e te conduz, aleluia. E este alguém é Jesus Cristo. Este alguém é Jesus Cristo. Portanto, mesmo em meio às dificuldades, não se esqueça de adorar ao nome do Senhor. O próprio Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. E ele reforça, e digo outra vez, regozijai-vos no Senhor. É muito fácil dar glória a Deus quando está tudo beleza, né? Quando as contas estão pagas, né? Quando a sua casa está em paz, quando você conseguiu quitar a sua casa, comprar um carro novo. Mas o verdadeiro cristão, meus irmãos, é aquele que glorifica e engrandece o nome do Senhor no meio da dificuldade. Os maiores milagres lá do Antigo Testamento ocorreram no deserto, na escassez. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está a sua saúde, mas de uma coisa eu sei: quando você glorifica a Deus e coloca os teus caminhos nas mãos do Senhor, a terra que era desértica se torna um manancial de águas vivas. Meus irmãos,
além do propósito e dessa atitude de fé, Paulo também tinha uma grande motivação. Em Filipenses 3,14 nós lemos, né? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, a vida cristã não é um piquenique, né? A gente acabou de falar, é difícil, é luta. A vida do crente é complicada, é prova atrás de prova, tentação atrás de tentação, né? E é em razão disso, que a nossa vida, a vida do cristão, exige disciplina e dedicação. Disciplina e dedicação. Nesse texto, esse quadro, né, que Paulo nos apresenta, nós podemos inclusive conjecturar aqui como na savana africana, né, em que o leão que está à caça, quando passa ali uma manada de búfalos ou de gnus, centenas de presas, ele fixa o seu olhar naquele alvo, ele deseja aquele búfalo, é aquele gnu, ele não se distrai com os demais que estão passando. E esta expressão, prossigo para o alvo, retrata exatamente isso, que nós possamos fixar o nosso olhar, a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma em Cristo Jesus. Assim como um atleta, no início eu disse, né, que os campeões olímpicos, eles não nascem prontos, eles são forjados, eles são preparados, eles passam pelo processo. Da mesma forma, um corredor que não tem disciplina, que não tem determinação e perde a sua corrida, nós como cristãos, se não mantivermos a nossa disciplina, a dedicação, se não mantivermos nossos olhos fixos no alvo que é Jesus Cristo, também corremos um sério risco de perder aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. O pastor também disse aqui no início do culto, né, acerca da disposição. É preciso que estejamos dispostos a adorar ao Rei, dispostos a cumprir o chamado para nossas vidas. E a vida cristã envolve ação, envolve obras. É claro que nós somos salvos pela graça, mas devemos sempre nos lembrar o que está escrito em Efésios 2, versículo 10, que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus tem um chamado para mim e para você, hoje, não é para amanhã não, meu irmão, é hoje que Cristo te chama, é hoje que Ele te chama. Mas qual era a verdadeira motivação do apóstolo Paulo, do apóstolo dos gentios? Ela é encontrada em Filipenses 3,14, que é justamente a soberana vocação de Deus, a soberana vocação de Deus. Essa expressão, essa motivação de Paulo, retrata assemelhar-se a Cristo, ser igual a Cristo, na conduta, no falar, no agir, nas obras. É preciso que sejamos santos. O próprio Paulo disse aos Coríntios, na primeira carta: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É preciso que sejamos semelhantes a Cristo. Essa expressão soberana vocação
também se refere ao dia quando os crentes serão arrebatados por Jesus. Também, nós cantamos aqui também no início do culto, Maranata, ora vem Senhor Jesus, é o que todos nós esperamos. Eu sou como o Senhor, pastor, desde pequeno eu me lembro, eu dizia para minha mãe e para meu pai, eu não vou morrer, eu me recuso a morrer, eu vou subir com Jesus, eu vou subir. E a soberana vocação de Deus retrata exatamente isso, meus irmãos. O dia do arrebatamento, o apóstolo Paulo viveu na esperança de testemunhar, de fazer parte desse dia. Ele desejava o arrebatamento, assim como eu, assim como você. Ele tinha a esperança deste grande futuro. Era a sua maior motivação. Mas um dia Paulo se ajoelhou e a espada do imperador de Roma o decepou, arrancou sua cabeça e ela simplesmente rolou pelo pó. Mas a sua motivação continua até os dias de hoje e nos inspira para que nós prossigamos para o alvo e esperemos a volta de Jesus, que nós não passemos pela morte, mas que o Senhor nos leve junto com eles, mas que se a morte chegar para nós, que nós estejamos lá no céu, cantando com os anjos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, glória a Deus, aleluia. Partindo para o encerramento, meus irmãos, tem uma história que diz que o 34º presidente dos Estados Unidos, chamado Dwight Eisenhower, ele participou de um culto matinal na cidade natal da sua esposa, e após o término desse culto, ele visitou uma criança que sofria com câncer, e ele foi sem avisar. Ele e sua comitiva chegaram naquela casa humilde, sem aviso prévio. Quando ele se apresentou para o pai daquela criança, a casa estava em obra ainda, né, sendo pintada, ele estava despenteado, com a barba por fazer, uma camiseta velha, a calça rasgada e suja. Ele ficou sem reação. Era o presidente dos Estados Unidos, na porta de sua casa. O presidente então entrou, entregou uma lembrança, uma simples lembrança para aquela criança doente, pegou-a em seus braços, né, mostrou para ela ali a limusine presidencial, e a vizinhança, e logo foi embora. Não mais do que 15 minutos, a comitiva presidencial foi-se embora. E a vizinhança toda ficou alvoroçada, em êxtase. A vizinhança ficou animada com aquilo, exceto o pai da criança. Por quê? Ele estava recebendo o presidente de seu país em sua casa, com o cabelo despenteado, com a barba por fazer, camiseta velha, calça rasgada e suja. Ele não estava preparado para aquilo. Como nós estamos nos preparando para a volta de Jesus? Estamos como as virgens sábias com a vela acesa, ou como as nécias que deixaram apagar a vela? Sabe que nesse novo ano de 2025, o Senhor faça muito mais em nossas vidas do que aquilo que nós pedimos. Participamos em dezembro do Projetando, que é específico para as bênçãos materiais, mas eu desejo do fundo do meu coração, com muita fé em Deus,
que além dessas bênçãos materiais, haja um verdadeiro renovo espiritual aqui nesta igreja, em 2025, que nós possamos, meus irmãos, sentir a glória de Deus a cada culto, a cada dia, tomar conta deste lugar, assim como tomou no dia de hoje. Oh, que louvor maravilhoso nós tivemos, que presença magnífica do Senhor, que culto após culto, o Espírito Santo de Deus faça cada vez mais no meio de nós, e que em 2025, nós possamos desenvolver, assim como Paulo, um propósito dinâmico, uma atitude de fé e uma motivação celestial. Amém? Se você crê, aplauda o nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade.